É um tema que diz respeito a todos nós, porque a obra que o Senhor fez na nossa vida, irmãos, ela tem um propósito, né? O Senhor quer nos usar aonde nós estamos. O Senhor quer te usar aonde você vai. O Senhor quer fazer de você um proclamador, um embaixador dele. Mas para isso você precisa permitir o Espírito Santo governar cada vez mais a tua vida. Amém? Então vamos lá em Atos capítulo 4, versículo 31. Vou usar somente esse versículo introdutório para nós então desenvolvermos a mensagem desta noite. O tema: transformados para testemunhar. Amém? Amém. Atos capítulo 4, versículo 31. Nós vamos ver aí o retrato da igreja, irmãos. Dessa igreja que nós tanto falamos, da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém. E aí diz a palavra do Senhor, Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Pai, nos colocamos em Tuas mãos e te pedimos, Pai, fala conosco de uma forma especial, Senhor. Pai, nós precisamos, Pai, da Tua palavra, Senhor. Por isso, destapa os nossos ouvidos espirituais. Tira agora do meio do Teu povo o cansaço, a distração, Senhor. Que a Tua igreja possa estar, Pai, ligada contigo, ligada na Tua palavra, Senhor. Para que venhamos nesta noite a receber, Pai, o poder que o Senhor tem para nós neste lugar. Oh, Deus, eu te peço agora, Pai, glorifica o Teu nome em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, é notório que as trevas estão avançando cada vez mais pelo mundo. E o pecado, ele está anestesiando espiritualmente as pessoas para que elas fiquem insensíveis às coisas de Deus. Você vê que as pessoas que estão lá fora, que não conhecem Jesus, estão cada vez mais enredadas com o inimigo. Mas a tentativa do inimigo também é contra a igreja, irmãos. O inimigo tem feito com que muitos crentes não testemunhem mais de Jesus. Mas o livro de Atos nos revela que os primeiros discípulos, eles administravam a proclamação do Evangelho com verdadeiro testemunho. Porque a Bíblia nos chama a ter obras e também a fé verdadeira, a fé que anuncia, a fé que proclama. Então as pregações da igreja primitiva eram pregações cristocêntricas, eram mensagens de arrependimento, eram mensagens anunciando que Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, não é vã a nossa fé. Se Jesus ressuscitou, Ele venceu e continua vencendo o poder da morte. Por isso Jesus continua transformando as nossas vidas, continua a transformar as vidas que não conhecem a Ele. Mesmo sem tecnologia, irmãos, a igreja primitiva, mesmo sem folhetos evangelísticos, sem internet, sem rádio, sem jornais, olha, mesmo sem veículos com aparelhos de som para divulgar a palavra de Deus, a Bíblia nos mostra que em menos de 35 anos, o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou até Roma, a capital do Império Romano. E qual é a explicação disso, pastor? Porque hoje nós temos tanta pregação na internet, nós temos tantos acessos à palavra de Deus, mas parece que o povo está oprimido, parece que o povo não quer fazer a obra de Deus. O que está acontecendo? A diferença, irmãos, é que aqueles discípulos do início da igreja testemunhavam com fervor. E hoje, muitas vezes, nós recebemos a palavra, nós recebemos, vamos dizer assim, um fortalecimento espiritual para a nossa vida e ficamos calados, não contamos o que Deus fez, não contamos nem aquilo que Deus já fez na nossa vida. Mas quando eu vou lá para Atos capítulo 2, versículo 47, a Bíblia diz que esta igreja, que era poderosa no Espírito Santo, ela louvava, ela contava com a simpatia de todo o povo, e a Bíblia diz que enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Quantos creem que o Senhor tem um tempo de salvação para este lugar, para as nossas famílias, em nome de Jesus, amém? Mas isso só vai acontecer à medida que você testemunhar de Jesus. Começa falando daquilo que Jesus já fez na tua vida, irmãos. Eu ontem estive pregando na Assembleia de Deus lá no Anil e eu falei isso.
Às vezes nós achamos que temos que ser bacharéis em teologia, temos que estudar muito teologia para poder falar de Jesus. Não! Começa contando aquilo que Jesus já fez na sua vida. Da onde Jesus te tirou, da onde Ele tirou a tua vida, dos vícios que Ele já te libertou. Amados, de Pentecostes para cá, o nosso Deus não mudou. Os cenários mudam. A tecnologia, ela se expandiu. Mas a expectativa de Deus para o seu povo, para a sua igreja, é que continuemos a buscar a presença de Deus e sejamos cheios do Espírito Santo. Aleluia! Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós não podemos nos encher das coisas desse mundo. O vinho aqui simboliza os prazeres passageiros, as coisas que vão ofender a presença do Espírito Santo na tua vida, vão apagar a tua santidade. Mas, por outro lado, o Senhor nos espera que nós venhamos a ser cheios do Espírito Santo. Buscarmos a presença de Deus para a nossa vida, irmãos. Porque essa é a igreja que vence Satanás. É a igreja cheia do Espírito Santo. É a igreja que dá o testemunho verdadeiro, irmãos. É a igreja que sai para fazer a obra de Deus. Aleluia, que coisa linda nós tivemos aqui na sexta-feira, o Valente de Davi, irmãos. E como foi lindo uma noite de salvação, uma noite em que nós vimos os corações verdadeiramente serem trabalhados pelo Senhor. Aqueles 13 irmãos que foram, todos voltaram como o regresso dos 70, glorificando a Deus pelo que viram. Aleluia! Porque nós vimos o poder de Deus ali alcançando os corações, vidas voltando para Jesus, outros confessando Jesus, e a igreja do Senhor sendo edificada. E a Bíblia diz, irmãos, que foi isso que aconteceu com os discípulos. O dia de Pentecostes marcou o nascimento da igreja e deu aos discípulos o poder de testemunhar. Aleluia. Será que você acha que o Espírito Santo de Deus na tua vida é só para você falar em línguas? Será que você acha que a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida é só para você profetizar? É só para você interpretar as línguas? É só para você curar alguém? Não! O maior propósito da presença do Espírito Santo na nossa vida, o poder do alto desceu sobre nós, para que nós venhamos a testemunhar de Jesus. Fala para o seu irmão, testemunho de Jesus. Aleluia! Não por coincidência, irmãos, Pedro passou a ser um poderoso instrumento para a salvação de 3.000 almas, depois que foi revestido do poder do alto. Pedro recebeu a intrepidez necessária para pregar arrependimento e remissão de pecados. Irmão, não é fácil. Você, como se diz aí fora, dar a cara a tapa para falar de Jesus. Muitas vezes o Espírito Santo vai te dar autoridade para você tocar na ferida, porque as pessoas que estão lá fora estão presas, estão mortas em seus delitos e pecados. Elas precisam de uma palavra rema, de uma palavra revelada de Deus, para que possam despertar para a sua atual condição. Porque um dia nós estivemos assim. Um dia alguém precisou falar de Jesus para nós. Um dia alguém precisou estender as mãos para nós, nos visitar, nos levar para a igreja. E glória a Deus por aqueles que fizeram a obra do Senhor a favor da nossa vida. Aleluia! Até aquele mesmo Pedro, irmãos, que quando Jesus foi preso não quis assumir que era um discípulo dele, que havia negado Jesus por 3 vezes, fez um discurso cristocêntrico falando às multidões em Jerusalém, que o mesmo Deus que havia ressuscitado Jesus era o mesmo Deus que havia derramado a promessa do Espírito Santo. Então, irmãos, nós ainda estamos no tempo da igreja. O Senhor quer nessa noite que você seja cheio do Espírito Santo, que você sinta prazer, que você sinta sede, vontade de ganhar almas para Jesus. Vamos lá em Atos capítulo 2, versículo 22 a 23. Olha o que Pedro, o discurso de Pedro, parte dele, né? Só para você poder ter a dimensão do que foi esse momento. Pedro diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos. Olha que autoridade de Pedro. Versículos 32 e 33 agora. Aí diz Pedro: a este Jesus Deus ressuscitou. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus,
tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Aleluia! Então aquela promessa que havia acabado de se cumprir lá, irmãos, no cenáculo em Jerusalém, sobre aqueles 120 homens e mulheres que estavam ali aguardando a promessa do Senhor, representava o envio do Espírito Santo. Pensa nisso, o mesmo Espírito que levou, que ungiu a Jesus de Nazaré para andar por toda parte, curando e libertando e salvando, é o mesmo Espírito que está com a igreja. Aleluia! Por isso o Espírito Santo nos leva a glorificar o nome de Jesus. É por isso que o Espírito Santo te impele à obediência a Deus. É por isso que o Espírito Santo de Deus que está na tua vida, ele fala para você abrir mão daquilo que não é do Senhor, porque é o mesmo Espírito que permanecia em Jesus. É o Espírito Santo. Atos 10:38 diz: como Deus havia ungido a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você pode dar glória a Deus? Jesus, irmãos, ele não foi egoísta. Ele foi assunto aos céus, mas ele nos deu o outro Consolador. Esse outro Consolador, ele faz com que nós venhamos a dar continuidade à obra do Senhor nessa terra. João 16, versículo 14, diz: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Por isso que é o Espírito Santo que nos guia. É por isso que quando você lê a Bíblia, é o Espírito Santo quem revela esta palavra para você. É o Espírito Santo quem leva você e a mim à santificação. Mas é o Espírito Santo também, irmãos, quem faz dentro de nós a conversão genuína. Para que Pedro recebesse o revestimento do Espírito Santo, Jesus foi tratando a natureza de Pedro até a sua conversão genuína. Às vezes nós desistimos das pessoas. Às vezes nós achamos que não tem jeito para aquele irmão, para aquela pessoa, para aquele parente, não é? Achando que, não é possível, aquele irmão, aquela pessoa, aquele parente, aquele familiar está caindo sempre nos mesmos erros. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu digo para você nessa noite, Jesus não desistiu da tua vida. Ainda que você tenha motivos internos para falar, mas eu não sou digno de Jesus, eu também não era, irmão. Nós também não somos. Mas Jesus nos amou com amor de misericórdia, com amor de compaixão. Pedro, mesmo tendo convivido por 3 anos e meio com Jesus, vendo milagres maravilhosos, tendo andado sobre as águas, irmãos. Pedro, para se tornar esse homem cheio do Espírito Santo, ele não podia mais ser dominado pela sua própria carne. Porque Pedro, irmãos, era um homem que tinha o sangue, né? A flor da sua pele. Era um homem que estava sempre pronto a querer resolver as coisas no braço, no grito, né? Ele era uma pessoa literalmente carnal em alguns momentos. E conosco também é assim, irmãos. Se nós já morremos com Cristo, irmãos, nós precisamos estar com a nossa natureza carnal crucificada com Jesus. E é a coisa mais difícil. Gálatas 2, 19 a 20, Paulo diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Paulo disse: estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida que o governo de Deus vai aumentar. Amém. Aleluia, que você vai vencer as tentações e as situações que têm se levantado para te enredar, irmãos. Aleluia. A força necessária para vencermos o pecado não está em nós. Para anunciarmos as virtudes do Senhor, é necessário primeiro, para nós sermos testemunhas dele, nós precisamos primeiro nos sujeitar a Deus. Precisamos primeiro resistir a Satanás para que ele venha fugir de nós. Você pode glorificar a Deus por isso? Somente depois de estar com Jesus ressuscitado e receber a visitação do Espírito Santo em Atos 2, é que Pedro passou a ser uma referência para a igreja primitiva, irmãos. Às vezes nós estamos achando que parece que a gente está remando, não está saindo no lugar. Mas eu quero dizer, como foi cantado nessa noite, que aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para completá-la. Jesus não vai te deixar no meio do caminho. Jesus não vai te deixar no meio dessa tribulação. Jesus não vai deixar você ser provado além das tuas possibilidades.
Mais importante que começarmos bem a nossa caminhada cristã é perseverarmos com Jesus, irmãos. Porque, afinal de contas, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. É perseverança. Não importa, às vezes nós chegamos na igreja em frangalhos. Chegamos cansados, chegamos abatidos, chegamos de uma semana difícil, chegamos com muitos problemas. Mas eu quero dizer para você que quando você chega na presença de Deus, você é ministrado pelo Espírito Santo. O fardo pesado sai, a dificuldade sai, o Senhor coloca sobre você a paz que excede a todo entendimento. Porque agora nós somos filhos da obediência, irmãos. Fala para o seu irmão, você é filho da obediência. Amém? Você não tem nada mais com a desobediência. Ainda que o inimigo coloque na sua cabeça que você é filho da desobediência, que você é indigno do Senhor, o Senhor te comprou com o seu precioso sangue. Aleluia! Quem nos governa agora é o Senhor, irmãos. E nesse processo de construção do caráter de Deus na nossa vida, Jesus já proveu a nossa libertação do pecado. Irmãos, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Ele fala conosco quando nós erramos. Ele fala conosco antes de nós errarmos. Ele nos avisa os perigos. Ele está conosco em meio às dificuldades. Aleluia! Por isso não há desculpa para continuarmos pecando. Fala assim, não há desculpa para continuarmos pecando. Sabe por quê? Porque nós já temos a palavra e já temos o Espírito. Levante a sua Bíblia e fala assim comigo. Eu já tenho a palavra e já tenho o Espírito Santo. Aleluia! Por isso que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas não temos mais temor, irmãos. No sentido de temer o inimigo, não a Deus. A gente tem que temer ao Senhor. Claro, sempre, é o princípio da sabedoria. Mas agora nós sabemos que Jesus é o nosso advogado. Nosso desafio diário agora é andarmos no Espírito. Mas Pedro, até se tornar, irmãos, uma bênção nas mãos do Senhor, ele teve que abrir mão da sua impulsividade. Às vezes nós somos impulsivos. Às vezes a gente fala o que dá na telha. Às vezes nós somos violentos. Às vezes a nossa velha natureza se levanta para tentar estragar o nosso dia a dia. Para tentar estragar a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família. Mas Pedro, ele ganhou virtudes que antes ele não tinha, quando ele se deixou governar pelo Espírito Santo. Irmãos, a virtude não vem de nós, vem de Deus. Tudo isso é possível de nós vivenciarmos se nós permitirmos o governo do Senhor aumentar na nossa vida. Vamos lá para você ver o testemunho do próprio Pedro? 2 Pedro. Aleluia! Oh, glória a Deus! 2 Pedro, versículo 1. Glória a Deus! Você pode glorificar o Senhor? Amém! 2 Pedro 1, versículos 5 a 9. Oh, maravilha. Diretamente da fonte. 2 Pedro 1, 5 a 9 diz assim, presta atenção, olha o que o Senhor vai falar com você e comigo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a que estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Olha, irmãos, quem está falando isso era um homem que antes se deixava dominar pela sua carne. Cortou a orelha de Malco, falou, Senhor, vou morrer contigo. Era aquela impulsividade total, dizia, acontecia, fazia, acontecia, mas não fazia nada, irmãos, porque ainda não havia nascido de novo. Quando tu te converteres, disse Jesus para Pedro. Mas a boa semente estava no coração de Pedro, e a boa semente está no seu coração. Essa boa semente vai germinar, querendo Satanás ou não, você não vai se desviar da presença do Senhor. Aleluia! Foi uma obra maravilhosa que o Senhor fez na vida de Pedro, irmãos, porque além de torná-lo virtuoso, Pedro recebeu uma intrepidez para testemunhar de Jesus. E é aí que entra a mensagem dessa noite, transformados para testemunhar. Nós precisamos perder a vergonha, irmãos, porque o mundo, as pessoas que estão lá fora, não têm vergonha de servir aos seus deuses,
não tem vergonha de carregar as suas imagens, os seus ídolos. Nós respeitamos, porque é um princípio da nossa Constituição, o respeito à religião alheia. Mas pela fé nós temos que dar testemunho de Jesus. Lembra do encontro de Jesus com a mulher samaritana? Que coisa linda aquele encontro. Quando Jesus se revelou à mulher samaritana, imediatamente após aquela mulher entender que Jesus era profeta do Senhor, que era um homem especial que estava ali, dando a salvação para ela naquele momento, a Bíblia diz que ela deixa o seu cântaro e vai à cidade anunciar Jesus. Ela não perdeu tempo. Fala para o seu irmão enquanto eu vou beber uma aguinha. Não perde tempo, não. Ah, pastor, mas eu ainda tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, ainda tenho que melhorar. Meus irmãos, você já pensou se Jesus falasse assim para Pedro? Ó, não anda comigo não, só quando você estiver pronto você vai fazer a obra. Não. Jesus nunca impediu ninguém de fazer a obra dele. Porque ele, a palavra que saía da sua boca é que transformava as pessoas. Mas tem pessoas que levam mais tempo, outras menos tempo. João 4, vamos lá para você poder ver esse episódio maravilhoso. João capítulo 4, versículos 39 a 42. João capítulo 4, versículos 39 a 42, a Bíblia diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Olha, vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meus irmãos, você tem noção que o Deus de toda a terra, o Deus que enviou Jesus, ele habita em você e habita em mim? E que nós, através da presença do Espírito Santo na nossa vida, nós podemos tirar pessoas da rota do inferno? Vidas que estão predestinadas ao inferno, quando ouvem a palavra de Deus, o Senhor as resgata e as coloca no caminho da salvação. Aleluia! É para isso que Deus nos faz suas testemunhas, irmãos. Pedro deixou apenas de ser alguém achegado a Jesus, juntamente com Tiago e João, para ter experiências de fé. Antes de ser cheio do Espírito Santo, Pedro já havia testemunhado da ressurreição da filha de Jairo. Pedro havia tido outros momentos marcantes no ministério terreno de Jesus, como a sua transfiguração. O que foi isso, irmão? Lucas 9, 29 diz que enquanto Jesus orava no monte, a aparência do rosto de Jesus se transfigurou a ponto das suas vestes resplandecerem de brancura. E quem estava lá presenciando aquela experiência? Pedro, Tiago e João. Foi Pedro também que ouviu o próprio Deus dar testemunho a respeito de Jesus em Lucas 9, 35. Este é o meu filho amado, ou o meu filho eleito, a ele ouvi. Olha, as experiências vão fazer parte do nosso currículo, mas o que vai nos levar ao céu é você e eu permitirmos a palavra de Deus frutificar na nossa vida. Quem gosta de experiência? Amém. Amém? É maravilhoso, né? Nós recebemos uma profecia da parte do Senhor, vemos o Senhor usar alguém para um outro irmão, né? Vemos a manifestação de um dom na igreja. Isso tudo é maravilhoso, mas não salva. O que salva é o verdadeiro testemunho da igreja. Você pode falar: o que salva é o verdadeiro testemunho da igreja. Irmãos, em outro momento, Pedro e os demais discípulos chegaram a afirmar categoricamente que não negariam Jesus. Em Marcos 14, 31 a 33, Pedro chega a declarar que morreria por Jesus e não o negaria. E assim também os demais discípulos. E diante dessa grande batalha que estava sendo travada, para que Jesus renunciasse o seu sofrimento por todos nós na cruz do Calvário, Jesus então, a Bíblia lembra que no jardim do Getsêmani, em Mateus 26, 38, Jesus sentiu uma tristeza na sua alma até a morte. Jesus naquele momento necessitava que os discípulos ficassem com ele e velassem com ele em oração, pois pela sua onisciência Jesus já sabia o que ele teria de enfrentar por amor a nós. Você imagina, irmãos, Jesus ali naquele lugar chamado prensa de azeite, jardim do Getsêmani, no lugar de angústia espiritual para Jesus, naqueles momentos antes da sua prisão, da sua dor, Jesus já sabia pela sua onisciência todo o mal que ele teria que sofrer por amor a nós. Você imagina todo o peso do pecado, todas as maldições, todas as desobediências, todas as enfermidades, todas as doenças, tudo sobre Jesus. Jesus então, ele havia levado consigo Pedro, Tiago e João, para que orassem por ele.
Enquanto Jesus orava afastado de seus discípulos, cerca de 20 a 30 metros de distância, a Bíblia fala que um anjo de Deus precisou confortá-lo na agonia de Jesus, porque Jesus estava transpirando como gotas de sangue. Tudo isso por amor a nós, tudo isso por amor a cada um de nós. Mas Pedro e os demais discípulos não haviam orado nem vigiado com Jesus, porque Pedro, no caso de Pedro especificamente, o seu coração ainda não havia recebido a martelada final. Mas ele estava presente nesse momento com Jesus, mas estava ali, naquele momento com Tiago e João, haviam falhado. Vamos lá em Mateus 26 para você poder ver. É uma retrospectiva, né? Do que Pedro vivenciou, essas experiências. Mateus 26, 40. Diz assim, a palavra do Senhor: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Versículo 43, olha, de novo: e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Versículo 45, então voltou para os seus discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Meus irmãos, quantas vezes Jesus chega perto de nós e está nos encontrando dormindo? Está nos encontrando desligados, está nos encontrando tomado pelas coisas do mundo, tomado pelo pecado ou pela desobediência. Mas eu quero profetizar que Jesus vai te encontrar como um homem e uma mulher de testemunho na presença dele. Aleluia, porque Pedro foi transformado, irmãos. E se Pedro foi transformado, nós vamos ser transformados, nós fomos transformados. Aleluia. Na única vez que Jesus pediu solidariedade, Pedro e os demais discípulos fracassaram. No caso específico de Pedro, Jesus já sabia que ele ainda não estava totalmente convertido. Por isso Jesus havia rogado por ele, para que a sua fé não desfalecesse. E quando Pedro se convertesse, ele deveria fortalecer os seus irmãos. Irmãos, o pastor não tem condição de saber quem se converteu e quem não se converteu de verdade. Mas Jesus sabe. Mas se nós estamos aqui nessa noite, é tempo de oportunidade. Você tem que amar o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, para a honra e para a glória dele. Aleluia! Oh, aleluia! A Bíblia nos mostra que Pedro levou o evangelho, irmão, já transformado. Então, depois da sua conversão, ele leva o evangelho aos gentios. E ainda escreveu 2 epístolas fortalecendo a fé do povo de Deus, porque sua vida havia mudado. Igreja, sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, a nossa comunhão é apenas social. O que seria a igreja sem a presença do Espírito Santo? Um clube. Oh, como é bom abraçar Cousinha, glória a Deus. É, né? Falar glória a Deus, oh, que bom te ver. Irmã Rosa, que maravilha. Marie, tá tudo certo, tudo bem? Olha, seria uma comunhão humana, seria uma fraternidade humana. Mas onde o Espírito do Senhor está, onde houverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali se faz a igreja do Senhor. Aleluia. Ali é um ponto de ligação para o que for ligado na terra ser ligado nos céus, e o milagre acontece. Aleluia. Então não haveria unção, irmãos. Ou melhor, sem a presença do Espírito Santo na vida da igreja, seria impossível nós glorificarmos a Jesus. Porque o Espírito Santo, ele trabalha somente pela palavra de Deus. Você vê que nós não usamos nenhum outro livro, não usamos nenhum outro refúgio espiritual a não ser Jesus e a sua palavra. Sem o Espírito Santo, sem Jesus, não haveria unção, não haveria os dons, nem a diversidade nos serviços, nem a diversidade nas realizações. Então eu quero dizer para você nessa noite, que muito mais que ser usado pelo Senhor nas línguas estranhas, no dom da profecia, nas visões, nas revelações, a verdadeira igreja cheia do Espírito Santo é aquela que dá testemunho verdadeiro de Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Pedro entendeu isso. Observe que esse versículo, irmãos, ele está inserido no contexto em que a Bíblia vem falando de santidade, sobre o perigo de nós não entristecermos o Espírito Santo que habita em nós. E como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando deixamos de dar testemunho, quando deixamos de viver a palavra e quando deixamos de pregar essa palavra. Por isso, se você continuar a ler, né, do versículo 25 ao 31, nós lemos só Efésios 4:30, eu citei aqui, mas se você ler Efésios 4:25 a 31, o texto nos direciona, presta atenção, a não mentir uns aos outros,
Paulo diz que nós não devemos furtar, antes devemos trabalhar fazendo com as próprias mãos o que é bom, a ponto de podermos atender aos necessitados. Não devemos falar palavras sujas ou insultantes. Paulo diz: longe de nós a ira, a amargura, a cólera, a gritaria, as blasfêmias e bem assim toda a malícia. Irmão, se nós tirarmos isso da nossa vida, nós seremos uma brasa viva do Senhor nessa terra. Onde nós colocarmos o nosso pé, situações vão se transformar, porque a presença do Senhor vai ser real na nossa vida. É isso que o Senhor quer fazer, irmão, na nossa vida, nessa noite. A igreja pode ser a mais avivada, a mais pentecostal, mas ninguém pode abrir mão da santidade. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, nós não entraremos pelos portões da Nova Jerusalém. Nós sabemos que quem aplica os méritos da obra da salvação, irmãos, em nós, é o Espírito Santo. São novos hábitos, novas vontades, não é isso? Novos desejos, novas opiniões e uma nova esperança. É o Espírito Santo que está em nós. Jesus falou em João 16, ele, o Espírito Santo, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Aqueles que antes tinham um coração de pedra, aquela pessoa, irmãos, né? Como o pessoal brinca aí no mundo, carne de pescoço, aquela pessoa difícil, dura cerviz, como a Bíblia diz, aquela pessoa enjoada, birrenta, aquela pessoa que não cede, aquela pessoa que tem um coração de pedra, irmãos. Deus faz essa pessoa ter um coração de carne. Aquele homem irredutível passa a ser um homem amoroso. Aquela mulher briguenta passa a ser uma mulher amorosa. Porque o Senhor muda o nosso coração, porque agora a aliança de Deus é feita em nossos corações, não mais em tábuas de pedra, mas na tábua do nosso coração. Aleluia! Glória a Deus. A pergunta então é: nós temos sido guiados pelo Espírito Santo, irmãos? O Espírito Santo verdadeiramente está agindo na nossa vida? Porque a Bíblia diz que a todos quantos lhe receberam Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, se eu sou filho de Deus, nós temos que nos deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Pedro, até certo momento, pensava dessa forma, irmão, mas ele precisou ter uma experiência sobrenatural, mais uma. Por isso, o envio de Pedro à casa de Cornélio, em Atos 10, faria com que toda essa rivalidade antiga entre judeus e gentios se transformasse numa oportunidade de salvação. Porque os judeus, irmãos, eles tinham um péssimo hábito de achar que tudo era só para eles. Verdade. A bênção de Abraão é só para mim. Tem gente que se converte, não fala isso, mas pensa: para quê? Não, eu só vou para a igreja, eu não preciso pregar para ninguém não. Isso aí é trabalho do pastor Luiz, da pastora Fernanda, dos irmãos do Valente de Davi, do pastor e da pastora que vão lá da capelania do Hospital Cardoso Fonte, ou daqueles que fazem a obra lá na ponta, né, que estão distribuindo folheto. Não, irmãos, a obra do Senhor é para todos nós. Você pode falar: a obra do Senhor é para todos nós. Atos 10 nos mostra o próprio Deus dando uma visão a Pedro com a finalidade de romper com os preconceitos. Irmãos, Deus não quer saber se a pessoa está com 10 brincos na orelha, se ela está com aquela argola de touro no nariz, pode estar com chifre desses implantados, pode ter raspado a sobrancelha, pode ter implantado mais um dedo, irmãos, é ser humano, porque o Senhor, quando olha para nós, Ele não olha a aparência, Ele olha o nosso coração. A obra começa no nosso coração. Por isso Deus revelou-se a Pedro através de uma visão onde Ele pediu para que Pedro se levantasse, matasse e comesse os animais que, embora imundos para Pedro e para os judeus, Deus havia agora limpado e os tornado prontos para serem consumidos, dizendo o seguinte para Pedro: agora você vai ser um portador dessa mensagem também para os gentios. Então, irmãos, tem coisa que às vezes nós não queremos fazer, mas o Senhor nos incumbiu dessa responsabilidade. Tem gentio lá fora, tem ímpio que vai ser salvo através da sua boca e das suas mãos. Tem vidas que só vão ser salvas através da tua vida. Não adianta me enviar, porque aquela pessoa foi escolhida por Deus para ser salva através da tua vida. É por isso que você não pode abrir mão das oportunidades evangelísticas. Valente de Davi, visita no hospital quando abrir. Enfim, você levar um folheto, você falar de Jesus na fila do mercado, falar de Jesus no ponto de ônibus, na condução. Você tem que falar de Jesus. Essa era a experiência que Pedro precisava para levar o poder de Deus até os gentios, irmãos. Por isso a conversão de Cornélio, lá de Atos 10, representaria um divisor de águas para os crentes judeus. Por quê?
porque os crentes judeus distorciam a doutrina da eleição, porque eles acreditavam que os gentios eram pessoas indignas à salvação. Veja bem, os judeus olhavam para os gentios e muitos chamavam eles de cães. Olha, irmãos, tem gente que fala assim, né? Esses repórteres aí, um cristão às vezes olha, só a misericórdia, mas esse aí tá bom mesmo, é para ir para o inferno. Matou, fez e aconteceu, tirou a vida de uma criança, estuprou, fez barbaridade, botou fogo, picou, não sei. Olha, essa pessoa tem mais do que para o inferno, irmãos. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Havia de fato uma grande barreira entre judeus e gentios, e isso precisava mudar, irmãos. Porque Isaías 49:6 diz que Israel foi dada como luz para os gentios, para ser a salvação do Senhor até a extremidade da terra. Israel no passado simbolizava o povo de Deus. No Novo Testamento, na Nova Aliança, nós somos o povo de Deus. A igreja são os pés do Senhor nessa terra. Onde você vai, a presença do Senhor te acompanha, porque Ele é contigo. Ele te acompanha do seu deitar ao seu levantar. Aonde você for, o Senhor está contigo. Embora Cornélio não conhecesse ainda a obra redentora de Jesus, Atos 10 nos mostra que esse centurião, ele tinha características de um homem temente a Deus. Por isso que Pedro teve que passar por tudo isso que a gente falou até agora. Culminou com ele ser cheio do Espírito Santo, para ele ser enviado à casa desse centurião chamado Cornélio, porque a Bíblia diz que ele era um homem que vivia de forma piedosa. Seu estilo de vida lembrava a vida de um cristão. Sua história nos leva a crer que era alguém que estava insatisfeito com a religião do seu próprio povo e que havia abraçado ao Deus de Israel, mas ele apenas tinha a aparência de salvo. Quantas pessoas você conhece que tem a aparência de salvo? Pastor, só falta se converter. Um excelente marido, é uma excelente esposa, é um excelente filho. Toda semana me leva no Rancho Verde. Maravilha. Todo ano me faz um agrado. Irmãos, pode ter N vantagens, N características, N virtudes, mas se não nasceu da água do Espírito, precisa se converter. Porque nós vamos ver que Cornélio, ele andava na contramão da fé dos próprios romanos. Porque ao invés dele crer em Júpiter, pai dos deuses, em Marte, deus da guerra, ou Minerva, deus da sabedoria e da justiça, Cornélio temia o Senhor, orava ao Deus de Israel e dava esmolas, como era comum ao povo de Deus. Ele fazia coisas que eram comuns ao povo de Deus e não pertencia ao povo de Deus. Você conhece alguém que não é crente e dá dízimo? Eu conheço. Quem é, sabe. Irmãos, tem gente que dá esmola, tem gente que às vezes até dá mais testemunho que muito crente. Tem mais caráter que muito crente, mas ainda não nasceu de novo. Porque a salvação não é por obras para que ninguém se glorie, é pela fé. Tem que confessar Jesus, diga, tem que confessar Jesus. Tem que nascer da água do Espírito. Tem que descer as águas, tem que se batizar. Nós vamos ver que Pedro foi na casa de Cornélio e fez a obra completa, irmãos. Houve salvação, houve batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia, aleluia, obra completa. Opa! Emoção. Água viva, a água até pulou, irmão. Cornélio andava na contramão da fé dos próprios romanos. Então Cornélio era piedoso, ele era um militar bem sucedido. E a Bíblia diz que o seu estilo de vida piedoso influenciava até alguns dos seus domésticos. Vamos lá em Atos 10. Atos 10. Você vai ver que era um homem que contava até com a simpatia do povo judeu, né? Das pessoas que estavam à sua volta. Atos capítulo 10, versículo 7. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço. Até o soldado de Cornélio era piedoso, né? Às vezes é aquela família que você olha, meu Deus, só faltam se converter, porque são pessoas amáveis, são pessoas caridosas, são pessoas maravilhosas, mas precisam de Jesus, como Cornélio precisou. Mesmo cheio de virtudes, Cornélio ainda não havia recebido a presença do Espírito Santo. E a Bíblia é muito clara, irmãos, quando diz que no céu nós entramos pela boca. Romanos capítulo 10, versículo 9. Nós temos que confessar com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor e crer com o nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos.
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você pode dizer nessa noite: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador pessoal. Aleluia! É com a nossa boca que nós glorificamos a Deus, irmãos. É com a nossa boca que nós pregamos Jesus. É com a nossa boca que nós fazemos a palavra ser conhecida. Cornélio, ainda que amigo dos judeus, muito provavelmente conhecido pelo Sinédrio, ainda assim ele não conhecia Jesus e nem o Espírito Santo. E ele estava como cada um de nós, irmãos, antes de Jesus. Ele ainda era escravo do pecado, ainda que minimizado, né, os impactos do pecado na vida dele, mas ele não tinha nascido da água do Espírito. Ele ainda não tinha nascido de novo. Sua história nos lembra muitas pessoas que nós conhecemos, que são boas, mas que ainda não fazem parte da família de Deus. Irmãos, nessa terra, você precisou de um pai e de uma mãe para nascer e vir ao mundo, para se tornar real. E para nós entrarmos na família de Deus, nós precisamos de Jesus. Porque Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele nos inseriu na família de Deus. Aleluia! Acerca dessas pessoas, o que Deus quer que nós façamos é dar a ela o bom testemunho e revelar Jesus para ela. Porque Cornélio era um quase salvo. Você conhece pessoas quase salvas? É o que nós estamos falando até agora. Pessoas que você olha e realmente só falta se converter. Mas não se engane, irmãos. Os quase salvos podem ter até aparência de discípulo. Podem andar como discípulos. Podem até ser amigos da igreja, como Cornélio era amigo dos judeus. Mas se ainda não se converteram, precisam de Jesus como nós precisamos. Isso é uma afirmação tremenda, porque tem pessoas que estão enganadas pelas religiões. Tem pessoas que estão cegas por doutrinas de homens, por fábulas, por heresias. Estão achando que por causa do seu testemunho, por causa das suas boas obras, serão salvas. Cornélio devia ser um centurião romano muito honesto, irmãos. E até um exemplo de bom cidadão. Mas ele precisava de Jesus porque ele ainda não conhecia o mundo espiritual. Quando nós nos convertemos, a primeira coisa que o Senhor faz na nossa vida é tirar as escamas dos nossos olhos. E nós passamos a entender quem é Jesus. E passamos a entender também que o diabo é uma realidade. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Aleluia! É direito nosso, é nossa herança, diz aquele hino. E eu não vou cantar. Quem tem Jesus não anda mais nas trevas, irmãos. Quer ver um detalhe da cegueira de Cornélio? Vamos lá, esse homem tão bom. Atos 10, 25 a 26. Olha lá quando Pedro chega na casa de Cornélio. Atos 10, 25 a 26. Eu não comi churrasco, eu estou com uma sede. Oh, maravilha. Atos 10, 25. Aconteceu que indo Pedro a entrar-lhe, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Cornélio está adorando quem, irmão? Pedro. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te que eu também sou homem. Meu Deus do céu. Pedro já conhecia a verdade e imediatamente corrigiu a atitude de Cornélio, dizendo: levanta-te que eu também sou homem como você. Igreja, as mudanças que nos conduzem ao céu só começam a acontecer quando nós deixamos de ser quase salvos para sermos salvos na presença do Senhor. Não adianta nós termos aparência de crente. Eu posso fazer a barba todo domingo para estar aqui bonito. Posso botar o melhor terno que eu tenho. Posso me esmerar em tudo que eu possa fazer aqui para o Senhor. Mas se eu não nascer da água do Espírito, se eu não me converter verdadeiramente, eu não posso entrar no reino de Deus. Mas pela fé, eu posso olhar aqui para o rostinho de cada um dos meus irmãos e contemplar que o Senhor já deu início e vai completar a boa obra na tua vida. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Quando deixamos de ser amigos para ser discípulos de Jesus, aí sim, irmãos, ser salvo não é uma mera formalidade. Não é ser religioso, irmão. Ninguém está falando para ninguém aqui ser religioso. Muito pelo contrário, ontem falei na igreja que eu preguei que a religião, ela nos engessa. A religião faz você seguir normas humanas, faz você seguir tradições, faz você seguir rezas feitas. Mas quando Jesus entra na sua vida, mesmo se você estiver em profunda tristeza, mesmo se você estiver em profunda depressão, você vai ter acesso livre ao Senhor para orar. E Deus vai ouvir o teu clamor e a tua oração. Porque a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia!
Glória a Deus, irmãos. Aquele que era fiel ao imperador, disposto a matar e a morrer por Roma, e que muito provavelmente havia sido treinado para impor o poder e o respeito pela força, foi alvo da salvação. Cornélio reconheceu isso, Atos 10, 33, diz: portanto, sem demora, mandei chamar-te, Cornélio está falando acerca de Pedro, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Irmãos, quem quer ter a obra de Deus na sua vida, como o próprio Deus se revelou para Cornélio acerca do envio de Pedro à sua casa, tem que deixar a obra acontecer. Você precisa deixar o Espírito Santo governar a sua vida. Você precisa submeter ao discipulado. Você precisa submeter a ajuda dos pastores. Você precisa se colocar para orar. Você precisa se colocar para ler a Bíblia. Você precisa se colocar para estar na igreja. Porque são os veículos que Deus usa para nos fortalecer diante das dificuldades. Cornélio falou, veja, sem demora mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te for ordenado na parte do Senhor. O bonito dessa história foi que Cornélio mandou chamar toda a casa dele. Todo mundo teve que ouvir de Jesus. Não adianta você imaginar que só Deus tem um plano para você só na sua casa, não. O Senhor é o Deus da salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Ah, pastor, mas quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Vai orando, irmão. Essa assombração vai sair. Em nome de Jesus. Parece que quando a gente ora fica pior. É porque o inimigo, irmãos, ele trabalha para retaliar. Ele trabalha para tentar intimidar você, para tentar fazer você desistir. Mas quando ele descobre que você é mais teimoso do que ele, que você tem a presença do Espírito Santo, você vai marchando, você vai botando o inimigo para correr no poder que é no nome de Jesus. Aleluia! Porque as nossas orações, irmão, a Bíblia diz, as orações dos justos muito podem ser os efeitos. Aleluia! Em determinado momento da vida de Cornélio, a Bíblia diz que enquanto Cornélio orava ao Senhor, o anjo lhe havia aparecido dizendo que as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Deus conhece, irmãos. Até mesmo os quase salvos. Deus conhece. Meus irmãos, o Salmo 145, 18 e 19 diz que perto está o Senhor de todos que o invocam. De todos que o invocam em verdade. Ele acolhe a vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e os salva. Nós tivemos uma professora no seminário que ela estava lá como noviça, para se formar em freira. E o que aconteceu? Dentro do convento, o Senhor falou com ela, ela abandonou tudo e se rendeu a Jesus. E há muitos anos a esposa de pastor, não sei nem se ela está viva, porque já era uma senhora, mas se converteu dentro de um convento, porque o Senhor está atento com seus olhos em toda a terra. Se houver ali um quebrantamento, se houver busca verdadeira, o Senhor salva. Aleluia. Deus não se manifesta em todos os lugares, irmão, mas Ele está atento àqueles que estão buscando a Ele verdadeiramente. Cornélio não conhecia o Senhor, mas Deus conhecia Cornélio. A palavra de Deus nos afirma que quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. O mesmo Deus que daria a visão a Cornélio sobre Pedro, também avisaria Pedro para ir com os enviados a Cornélio. Sabe por quê? Porque no dia determinado para a salvação dessa pessoa, desse quase salvo, Deus vai providenciar todo o arranjo necessário para que a palavra de Deus alcance o coração dessa pessoa. Pastor, mas o senhor não tem noção. O senhor está falando aí, está jogando conversa fora. Irmão, se você não crê, você não vai receber. Agora, se você crê que tem o dia certo, para o Senhor apertar aquele botão celestial e a salvação chegar na tua casa, dá uma glória a Deus bem bonito aí. Porque vai acontecer. Vai acontecer. A diferença é que Cornélio era bonzinho. Tem uns quase salvos que às vezes, né, são mais irritadinhos, são mais enjoados, irmão, mas não tem um que possa resistir ao poder do Senhor. A graça de Deus é irresistível. Quando o Senhor resolve salvar, irmão, ninguém pode tirar ninguém das mãos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O mesmo Deus que daria visão a Cornélio sobre Pedro, também avisou a Pedro para ir com os enviados de Cornélio. Vamos lá, Atos 10, 20. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Irmão, seria nessa viagem missionária de Jope, da casa de Simão, curtidor, até Cesareia, para a casa de Cornélio, que Deus manifestaria o grande propósito de salvação. 100 quilômetros que Pedro andou, lá de Jerusalém, até chegar à casa de Cornélio.
Como diz o pastor Luiz, tá bom para você? Ele fala alguma coisa assim, né? Como é que é? É pegar ou largar, né? Tá bom para você? 100 quilômetros você fazer a obra, irmão. E não tem, vai ou fica, é um vai ou fica. Isso aí. Não tem carro, não tem BRT, não tinha Uber, né? Só a mula. Uber era a mula, né? Se tivesse... Mas, irmãos, ou era no Expresso Canelinha, ou tinha que ir pegar Camelo 99, né? O pastor Luiz está falando ali. Então, irmãos, 100 quilômetros para você fazer a obra. Hoje, se nos mandar evangelizar no centro do Pichincha, meu Deus, está muito quente, está muito sol, está muito frio, essa chuva, como é que vai ser, como é que não vai? Irmãos, eu gostei de ver sexta-feira, anteontem, o tempo estava ameaçador, não estava? Mas ninguém me mandou uma mensagem perguntando se ia ter ou não ter, sabe por quê? O povo dessa igreja é o povo de fé. A gente entende que até a última hora não choveu, o Senhor quer que a gente vá. Porque se Ele não quiser que a gente vá, vai chover e a gente não vai. Não é assim? Porque a gente sabe da nossa responsabilidade. É algo que Deus escolheu para nós fazermos. E Ele conta conosco, irmãos. Ele conta conosco. Deus aproveitou o momento em que Pedro havia subido ao terraço da casa de Simão, o curtidor, a hora sexta do dia, para dar a visão, para que tudo pudesse ficar bem entendido no coração de Pedro. Aleluia! Então Cornélio e sua casa, irmãos, experimentaram a promessa da salvação, o batismo no Espírito Santo, e ainda desceriam as águas. Olha que bênção, aleluia! Lembra do que Jesus falou para os seus discípulos em João 14:1? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Cornélio cria no Deus dos judeus, no Deus Criador, mas ele precisava ouvir falar de Jesus. Tem gente que acredita em Deus, tem gente que acredita que as coisas foram criadas por Deus, que o homem foi feito até a imagem e semelhança de Deus, mas eles precisam crer em Jesus como o enviado de Deus. Jesus disse em Lucas 16:8 que os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Olha que coisa interessante, outro ponto que nos chama a atenção acerca de Cornélio, é que ele temia ao Deus, como eu falei, dos judeus, e orava continuamente ao Deus dos judeus. Olha, irmãos, tem crente que não ora. Pode amarrar o seu queixo aí, porque ele vai cair. Tem crente que não ora. Tem crente que nessas alturas do campeonato sai de casa e não ora. Não ora para tomar uma decisão, não ora, né, para fazer qualquer coisa que seja. Sai de casa, simplesmente não ora. Mas Cornélio orava regularmente, dava esmolas regularmente. E aí os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Eu sempre lembro aqui do caso dos muçulmanos. Por exemplo, eles não oram uma vez só ao dia. Eles oram em 5 horários diferentes do dia. 5 horas da manhã. Você levantaria para orar 5 horas da manhã? 5 horas da manhã eles oram. Ao 12:30. Às 4 horas da tarde. Às 6:30 da tarde e às 8 da noite. E você pensa que acabou, irmãos? Em todas as suas orações eles se inclinam com o rosto no chão. E a sua testa precisa tocar no tapete sobre o qual estão ajoelhados. Mas isso ainda não é o bastante para salvar. Mas isso tudo para eles ainda não é o bastante para a salvação. Porque pelo menos uma vez na vida eles têm que ir em Meca, fazer a sua peregrinação. E a gente reclamando de vir na Aratuquara 64 na Assembleia de Deus Alto Moriá. De carro, de Uber, de ônibus ou a pé. E a gente reclamando de orar, de colocar o nosso joelho. Tem gente que ora na cama, né? Para nem sentir o peso do chão no joelho. Irmãos, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Nossos irmãos na África estão sendo dizimados. Eu não sei se os irmãos estão acompanhando. Está havendo a maior matança de cristãos dos últimos tempos na África, na parte norte da África. Por dia estão morrendo uma média de mais de 200 cristãos. Igrejas estão sendo incendiadas, porque o movimento extremista islâmico está avançando sobre essa região e eles não toleram o cristianismo, porque o cristianismo, irmãos, ele é libertador, ele tira o homem do poder das trevas, e essa, infelizmente, essa vertente, né, mais agitada islâmica, é onde ela chega, ela está dizimando as crianças, as mulheres, os homens, queimando as igrejas, acabando com os missionários. Acompanha as fontes das agências de missionários de notícias, irmãos. E nós aqui no Brasil, com essa liberdade maravilhosa que nós temos para falar de Jesus, para alcançar vidas para Jesus, para nos edificar na fé, para ter Bíblia de estudo, Bíblia normal, Bíblia no celular, Bíblia na cabeça, Bíblia no coração. E o que é que nós estamos fazendo com essas informações? Meu Deus!
A palavra de Deus nos mostra que diante dos parentes e amigos íntimos de Cornélio, Pedro não perdeu a oportunidade de anunciar a Jesus. Sabe por quê? Porque ele representava a igreja. Aonde nós estivermos, você representa a igreja de Jesus. Aleluia. No consultório médico, você é a igreja do Senhor. Amém. No mercado, você continua sendo igreja. Ou no banco, você é a igreja do Senhor. Fechando negócio com alguém, vendendo carro, comprando uma casa, você é a igreja de Jesus. Na igreja, você é ainda mais igreja do Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, em todo momento nós somos igreja. A Bíblia nos mostra que nessa experiência dada a Cornélio, o anjo que apareceu para ele não anunciou as boas novas para Cornélio. O anjo que preparou Cornélio para que ele viesse então a receber posteriormente Pedro, não pregou para Cornélio. Ele simplesmente mostrou o que viria a acontecer, porque o ministério da proclamação do evangelho não foi dado para os anjos, foi dado para a igreja. Fala para o seu irmão, a proclamação do evangelho foi dado para nós e não para os anjos. Meu Deus. Então, não vale, irmão, aquela oração: Senhor, em nome de Jesus, Pai, aquela pessoa que está internada, aquele meu parente, aquele meu amigo, Senhor, manda um anjo lá no hospital, no leito 33, na enfermaria 14. Irmão, não adianta, essa é uma oração antibíblica. Sabe por quê? Porque quem tem que ir é você, somos nós. Deus conta com seres humanos. Pedro passou a expor a verdade do evangelho, dizendo: reconheço por verdade, o louvor pode vir, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que lhe é justo, lhe é aceitável. Deus está dizendo o seguinte, irmãos: o tempo é de salvação. Deus está disposto a anular todo o efeito do pecado na nossa vida. Pastor, mas eu conheço Jesus, mas eu ainda me sinto escravizado. Tem libertação para você nessa noite. Tem mover de Deus para nós nessa noite. Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia diz, lá em João 8,32, vamos lá para você poder ver. Vamos ler o 8,32 e o 8,36. Aleluia. Glória a Deus. João 8,32, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que enquanto Pedro falava, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Irmãos, essa mensagem, eu sei que ela falou conosco, porque desde sexta-feira o Senhor tem acendido essa chama ainda mais no meu coração, nessa paixão pelas almas. E isso é para toda a igreja, não é para o pastor Luiz, não é só para mim, não é só para a pastora Fernanda. Todos nós precisamos amar a obra do Senhor. Você precisa sair do comodismo, você precisa sair do conforto, você precisa deixar essa zona de conforto que não te permite falar de Jesus. Você precisa se desligar dessas amarras do mundo para que você seja verdadeiramente um testemunho verdadeiro de transformação. Porque Jesus já fez a obra, irmãos. A obra já foi feita na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o Senhor, ele expôs Satanás ao desprezo. Enquanto Satanás olhava para Jesus achando que ia acabar com Jesus, a nossa Bíblia diz que Jesus permaneceu vivo, porque nos 3 dias que o corpo dele estava lá naquela gruta, ele estava pregando aos espíritos em prisão na terra. Aleluia! Porque o que batia no coração de Jesus era a salvação. Jesus queria salvar. Jesus falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu preciso fazer a obra do meu Pai enquanto é dia. Irmão, nós precisamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Por gentileza, se levante. Se levante.